Hoje eu quero te mostrar 4 erros que todo estudante não deve cometer, senão vai acabar com a sua alta performance no estudo, vai acabar com o seu desempenho nos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência de Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo em aprender mais e menos tempo, quer melhorar a sua forma de estudar, quer aprender a estudar de verdade. Eu já te sugiro, se você ainda não é inscrito aqui, se inscrever, porque eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdo para te mostrar como você melhora a sua forma de estudar, como que você melhora a sua concentração, sua atenção, seu desempenho nos estudos. Então, se você é um estudante e quer melhorar a sua forma de estudar, aqui é o caminho ideal. Mas hoje eu quero te mostrar quais erros que você não deve cometer para não sabotar os teus estudos, para não sabotar a sua forma de estudar e o seu desempenho nos estudos. A primeira delas é a privação de sono. Essa sim, para mim, é uma das questões principais que os estudantes não levam a sério. Eles acham que o estudo só começa quando você senta ali na cadeira e lê o livro. Não, os estudos começam nos teus hábitos e isso interfere muito no seu desempenho. Eu tenho lido um artigo, na verdade eu já terminei de ler ele, um artigo que fala sobre o sono e a memória. E também tem muita relação com a questão do desempenho, do aprendizado e a formação das novas informações para o aprendizado. Esse artigo, eu até vou ver se eu consigo deixar no link para vocês, ele é de Harvard, se eu não me engano. E ele é bem interessante porque o que ele vai nos mostrar? Foram feitos estudos para ver o quanto que o sono, durante o sono, a nossa formação de memória funciona. Então, quando você aprende um conteúdo, você guarda esse conteúdo, vai dormir. Geralmente, durante o sono, é que esse é o período que você vai configurar para colocar na sua memória de longo prazo, vamos dizer assim, para deixar num jeito simples. Então, eles comprovaram que 90% da chance de as informações que você aprende durante o dia, você guarda na sua memória de longo prazo no seu sono REM, ou seja, no seu sono mais profundo. Então não tem como você só falar, eu cochilo, eu tiro o cochilo. A formação do sono REM vem durante um sono de 5 a 7 horas. Então você precisa ter esse sono completo para que as informações que você aprendeu, elas criem raízes para ela ficar na sua mente. Então isso é muito importante. Então por isso que se privar de sono para estudar não é o melhor caminho. Você vai estar jogando tempo e concentração fora, porque se você estuda um conteúdo até de madrugada, não tem tempo para dormir, dificilmente essas informações vão se consolidar. Eu não digo decorar, porque se você decorar, você vai conseguir lembrar no outro dia, mas depois 3, 4 dias você já não lembra mais de nada. Então, por isso que o sono vai te ajudar na consolidação a longo prazo, para essas informações ficarem por mais tempo na sua mente, não só você decorar e no outro dia usar isso e já esquecer no terceiro dia. Você precisa consolidar. E a privação de sono vai fazer com que você não tenha tanto foco, não tenha aquela questão de tomada de decisão. Isso foi mostrado muito no artigo, que eles mostraram que a tomada de decisão dos estudantes, das pessoas que foram feitos testes, quando eles eram privados de sono, eles dificilmente tinham boas decisões. Então eles não conseguiam, por exemplo, se vai fazer uma prova no outro dia, a tomada de decisão deles geralmente eram para questões erradas. Então eles erravam muitas questões por conta disso, para essa tomada de decisão. Então a privação de sono vai acabar com a sua consolidação das informações na sua mente e vai acabar com o seu foco e a tomada de decisão durante o estudo. Então, você fazer isso, você está matando a sua forma de estudar. Isso vai atrapalhar demais o teu estudo. Então, evitem estudar de madrugada, evitem se privar de sono para estudar. O sono é uma coisa importantíssima para a consolidação da sua memória. Não leve isso para a sua rotina, não se prive de sono na sua rotina. O segundo ponto, que é assim, uma coisa que os estudantes acham que isso é muito verdadeiro, da questão de só achar que assistir aula é estudar. Muitos estudantes falam, eu estudei hoje na faculdade, porque ele está dizendo que ele assistiu a aula da faculdade. Assistir aula não é estudar. Assistir aula, você está lá, o professor está falando, você está recebendo algumas informações, mas ali não é o teu ponto principal de estudo. Ali você está recebendo algumas informações, mas não é o estudo. O estudo se baseia quando você senta, pega o conteúdo num livro ou um artigo, sei lá qual for, e você estuda de um método ativo. Porque quando você assiste a aula, você só está ouvindo essas informações. Você não está colocando em prática, associando essas informações para elas reterem na sua mente. Então, assistir aula não é estudar.
Assistir aula é assistir aula, estudar você faz quando você chega em casa. Então sempre eu dou a dica de estude o conteúdo, estude a matéria antes da aula. Porque quando você chegar na aula, você vai assistir e vai ouvir as informações que o professor está falando e você já tem uma base daquele conteúdo. Aí você pega a base que você já tem com as informações que o professor está falando e junta. Aí sim você estudou. Só assistir a aula não significa que você vai conseguir absorver todo o conteúdo e todas as informações. O terceiro ponto é não saber como memorizar. Isso é um problema que muitos estudantes têm. Eles não sabem qual que é a formação do cérebro, como que as informações ficam na nossa mente. Eu já quero te mostrar para você não cometer esse erro de memorizar ou só decorar, ficar repetindo para tentar memorizar. Isso não é a forma correta. O que acontece? Nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Para as informações ficarem na nossa memória de longo prazo, elas precisam passar por um processo de associação de ideias. Por exemplo, você está estudando sobre bioeletrogênese, você precisa mostrar para o seu cérebro o que é bioeletrogênese, qual é a função dela, quais são os tipos. Você está ligando uma informação na outra, você não está jogando só as informações soltas. Quando você faz isso, você cria uma cadeia das informações. E quando elas se entrelaçam, elas ficam mais na sua mente de longo prazo, na sua memória de longo prazo. Então quando você recebe as informações, por isso que eu falei que assistir a aula não é estudar, porque o professor está jogando informações para vocês. Então essas informações estão soltas, elas dificilmente vão ficar na memória de longo prazo. Então, porque o professor já está jogando os conceitos para vocês soltos. Então vocês precisam o quê? Sentar e estudar esses conceitos e entender por que um liga no outro. Estudar essas informações e o que funciona, como faz, tudo uma coisa que liga para outra. Para daí sim essas informações serem consolidadas na sua memória de longo prazo. É dessa forma que você memoriza. Quando você não consegue memorizar e não entende como funciona a questão de memorização, a chance de você estar estudando e não tá memorizando é muito grande. Por isso que muitos estudantes lê e não memoriza nada do que leu. Dá um dia, 2 dias depois que terminou o livro e não lembra mais nada. Porque justamente não sabe como ler e como consolida uma informação. Então essa é a maneira ideal para você guardar as informações na sua mente. E o quarto e o último, a revisão. Por que a revisão é importante e você não pode cometer o erro de não saber como fazer uma revisão? A revisão, ela é justamente para você relembrar todas as informações que você aprendeu. E muitos estudantes acham que é só ficar lendo o que estudou. E não funciona bem assim. Para você relembrar da forma correta as informações e ainda assim captar o que você não está memorizando e o que não ficou na sua mente, você precisa fazer um resumo e uma revisão chamada de evocação ou verbalização. O que seria a verbalização? A verbalização é você explicar sobre o que você aprendeu. Por exemplo, eu li o artigo lá sobre sono e memória. Eu usei um pouco dele aqui para explicar para vocês. Então o que eu fiz? Quando eu explico para alguém ou para a parede, seja lá o que for, quando você explica, você fala sobre esse assunto, você mostra para o seu cérebro o que você aprendeu. Então você está explicando essas informações e quando você fica, significa que essa informação não consolidou na tua mente, você não memorizou ela, você não aprendeu ela. Então essa forma de fazer a revisão correta. Porque quando você verbaliza, além de você identificar os erros, as informações que estão faltando, você coloca em prática tudo isso que você aprendeu. Então, eu aprendi sobre como funciona, por exemplo, eu estudo tecnologia. Eu aprendi como que funciona a formação dessa caneta, como que é feita. Então eu vou explicar para alguém, ou pego a parede mesmo, ou pego o espelho e começo a explicar. A caneta é feita dessa forma, com material desse, disso, aquilo. E quando você começa a fazer isso, você está trazendo de volta, por isso se chama evocação. Você está trazendo de volta à sua memória essas informações. Então você está relembrando isso. Isso é um ótimo exercício de revisão. E isso, nesse ponto, como eu disse, você também vai conseguir identificar o que você não memorizou. Igor, como que eu vou saber as informações que eu não memorizei? Quando você ficar, significa que essa informação não está consolidada. Que você precisa voltá-la no seu conteúdo, pegar essas informações e reestudar elas. É dessa forma que você consegue preencher as lacunas de erro e ainda assim revisitar e deixar claro para o seu cérebro, né? Vamos deixar mais recente para o seu cérebro as informações que você aprendeu. Bom, eu espero que você não cometam esses 4 erros e que você melhore essa forma de estudar para que você consiga ser um estudante de alta performance e assim conseguir atingir seu objetivo, seja ele ser aprovado numa prova, seja ele passar no vestibular, passar num concurso.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!